E chegou a primeira proposta oficial para o técnico Felipe Luiz assumir uma equipe aqui no Brasil. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de Leonardo Jardim, que deu uma nova ordem e já implantou 3 novidades no Mengão. Vou falar da comissão técnica do Carlo Ancelotti, que vai ao Maracanã para observar jogadores do Flamengo e do Cruzeiro. Vou falar da premiação do Campeonato Carioca e da seleção da final. Beleza? Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Campeonato Carioca. Isso porque ontem teve lá no hotel, né, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, a festa de cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca. E ali teve várias coisas, os jogadores do Flamengo ali, Pedro, Léo Ortiz, foram premiados como melhores jogadores do campeonato. O goleiro Agostinho Rossi foi premiado como craque da final, jogador mais decisivo aí da final do Campeonato Carioca. E teve também a seleção das finais, que tanto a seleção da final do Campeonato Carioca, como também a seleção da final da Taça Rio, um time composto basicamente por jogadores de Flamengo e Botafogo. A seleção da final ficou assim: Rossi no gol, Cadu, lateral do Botafogo, na lateral direita, Léo Ortiz, Pulgar, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Edenilson, Correia, Caio Vale e Everton Cebolinha. Essa foi a seleção das finais do Campeonato Carioca. Martim Anselmi, técnico do Botafogo, foi eleito aí o técnico desta seleção da final. Bom, por falar em seleção, deixa eu mudar de assunto e falar já sobre Carlo Ancelotti, porque a tendência é que a comissão técnica do italiano Carlo Ancelotti esteja no Maracanã assistindo os próximos jogos do Flamengo, a fim de observar Lucas Paquetá, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. São jogadores aí que sempre estão na alça de mira do técnico Carlo Ancelotti. Ontem, no vídeo da tarde, eu trouxe a notícia de que o Léo Pereira estava ali na pré-lista da seleção brasileira, então é um jogador que, você pensando nas possibilidades, nas peças que o Ancelotti tem de zagueiro canhoto à disposição, Alexandre machucado, Beraldo não está jogando, tem grande chance do Léo Pereira ser convocado para essa última data FIFA antes da Copa do Mundo. Então, assim, só para eu poder explicar a vocês, a tendência é que a comissão técnica do Ancelotti comece a acompanhar alguns jogos no Maracanã antes dessa convocação no dia 16. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre o técnico Leonardo Jardim, que implantou mais uma nova regra dentro do Flamengo. O que acontece? A partir de agora, todo dia de jogo que o jogo for depois das 18 horas, sempre na parte da tarde, a equipe vai fazer uma ativação, um treino na parte da manhã. Não é um treino pegado, não é um treino puxado, não é um rachão, não é um coletivo, mas é um treino para ter uma ativação muscular. O Jorge Jesus fazia muito isso. O Jorge Jesus, ele tinha o costume bastante de fazer esses treinos, de fazer essa chamada ativação muscular já no dia do jogo. Com isso, são três novidades, né, implantadas pelo técnico Leonardo Jardim desde que ele chegou no Flamengo. Primeiro, ele instituiu a volta da concentração. Por exemplo, o Flamengo joga amanhã, o treino hoje é 5 horas da tarde, e aí amanhã, aí todo mundo, 5 horas, acaba o treino, janta, dorme no ninho. Amanhã, 11 horas da manhã, tem essa ativação, esse treino. Aí depois almoça, fica lá no ninho e vai direto pro jogo para jogar contra o Cruzeiro 9h30 da noite no Maracanã. E aí a gente precisa falar mais uma coisa ainda sobre essas situações todas. 3 novidades já colocadas pelo Leonardo Jardim. A primeira novidade, a concentração. Como eu disse, os jogadores voltaram a dormir no ninho do urubu no dia antes do jogo. A segunda novidade, cortou o celular dentro do vestiário, não pode mais celular no vestiário. E a terceira e última novidade é o treino no dia do jogo. Ele vai aí pouco a pouco implementando as ideias dele, ele vai pouco a pouco fazendo aí o trabalho dele da maneira que ele acha correto, da maneira que ele acha certo,
E tomara que dê certo, tomara que aconteça realmente, tomara que os jogadores acatem as ordens do Leonardo Jardim e que isso reflita dentro do campo. É o que eu tenho falado aqui no canal. Eu quero que o Leonardo Jardim ganhe mais do que o Felipe Luiz, ganhe mais do que o Jorge Jesus, ganhe mais do que todos os técnicos que passaram antes dele. Porque se ele ganha mais, é o Flamengo ganhando mais e a gente, é claro, estando cada vez mais feliz. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre o técnico Felipe Luiz, que recebeu a primeira proposta de clube brasileiro para se tornar treinador de outra equipe. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar com você rapidinho desse manto que eu estou usando aqui, ó, porque ele está em promoção. O melhor preço do ano. Presta atenção, eu consegui para ontem e para hoje o melhor preço do ano na Foot Fanatics para esse manto aqui. Lembrando que é um produto original do Flamengo. Aqui, ó, você olha aqui a etiqueta, ó, original, licenciado e chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Na Foot Fanatics, que eu consegui um cupom de desconto, é só você clicar aqui no link que está na descrição, que está também no comentário fixado. Aí você vai fazer o quê? Você vai clicar no link, você vai lá, vai escolher o tamanho e vai fazer a compra. Na hora de pagar, você vai colocar ali, validar cupom. Aí você coloca o cupom FLAZOEIRO10. Você vai ganhar 10% de desconto. Ele vai sair por menos de R$83 para você, tá bom? Só hoje. Promoção de campeão do Campeonato Carioca. Só hoje. Aproveita, não dá mole, beleza? Bom, falar agora sobre o técnico Felipe Luiz, porque a informação é que Desculpa. A informação é que o São Paulo, após demitir Hernan Crespo, procurou o técnico Felipe Luiz. O que acontece é o seguinte, o Rafinha é diretor de futebol do São Paulo e ele tem uma ligação muito grande com o Felipe Luiz e não é de hoje, né? Desde quando jogaram juntos aqui no Flamengo em 2019. Como diretor do São Paulo e com Hernan Crespo demitido, o São Paulo procurou o Felipe Luiz e fez ali uma proposta para levar o treinador. A proposta foi prontamente recusada, fazendo valer aquilo que a gente falou aqui na semana passada, que o Felipe Luiz provavelmente, o futuro dele já está definido, ele vai assumir uma equipe na Europa. Ele não quis assumir o São Paulo, óbvio, que eu acredito muito que foi um pedido do Rafinha lá para a presidência do São Paulo para tentar contratar o treinador, mas sim, houve sim um movimento, uma proposta do São Paulo para o Felipe, e o Felipe prontamente recusou essa proposta. Foi a primeira proposta oficial que chegou para ele. Já se falava da possibilidade também do Tite ser demitido lá no Cruzeiro, e aí o Pedrinho tentar levar o Felipe para o Cruzeiro. Acabou que o Cruzeiro foi campeão mineiro, deu uma acalmada nos ânimos por lá, mas a informação é que a primeira proposta oficial que chegou para o Felipe foi do São Paulo. Também teve uma do João Enville aí, o presidente do João Enville falou que mandou mensagem para ele no Instagram e o Felipe Luiz não tinha respondido. João Enville jogando a Série D, óbvio que o presidente vai querer o Felipe Luiz lá, né? Bom, gente, a gente mudar o assunto aqui agora, falar de Libertadores Sub-20, isso porque hoje tem Flamengo e Bolívar, jogo importantíssimo, segundo jogo, que já pode, quem sabe, até sacramentar a classificação do Flamengo, a depender de uma combinação de resultados para a fase eliminatória. O técnico Bruno Pivetti vai colocar a equipe em campo. Eu acho que esse jogo específico é um jogo perigoso. Por que, Flazoeiro, que você acha que é um jogo perigoso? Vou explicar para vocês. O Bolívar joga em La Paz, joga na Bolívia. E os jogadores do Bolívar já estão acostumados com a altitude. Inclusive, lá em Quito tem altitude, porém é mais baixo do que na Bolívia. Então, tem que estar atento nesse detalhe. O técnico Bruno Pivetti talvez vá precisar mudar alguns jogadores, vai precisar fazer ali um rodízio de jogadores para estar atento, para não perder na questão física para o Bolívar, porque o jogo de hoje é importante para o Flamengo, principalmente para a gente poder continuar galgando aí o sonho, né, do tricampeonato, da Trilibertadores da América. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço o botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.